Olá, como vão as senhoras e os senhores? Eu espero que todos vocês estejam bem. No vídeo de hoje nós vamos analisar um destes temas muito interessantes que falam do sistema de crédito social, mas ele se torna ainda mais interessante porque o escritor desta matéria ele não tem a visão conservadora, como na verdade quase todas as matérias que a gente analisa aqui têm uma visão mais liberal ou uma visão totalmente esquerdista. Raramente você encontra um analista do mainstream que tem uma visão conservadora. Só que, apesar disto, ele está, pela primeira vez em muito tempo, a gente encontra alguém que está dando razão a este medo muito concreto, né, das pessoas a respeito de que a implantação desse sistema de crédito social poderá acabar trazendo uma distopia sobre o mundo. Vamos analisar o artigo dele aqui e fazer os nossos próprios comentários. Ele diz o seguinte: nada aterroriza mais os conservadores contemporâneos do que o pensamento de que seus inimigos progressistas vão trazer o peso regulatório do governo federal em alinhamento com as Big Tech e os poderes econômicos e culturais que dominam a sociedade civil para expulsá-los da praça pública e penalizá-los em suas vidas sociais. Na verdade, os progressistas, como cidadãos comuns, serão tão afetados quanto, só que não num primeiro momento. Primeiro eles servem para a implantação do sistema e depois eles vão acabar sendo discriminados também. Servem para dar sustentação política a isso. Quem vai se beneficiar são, de fato, as Big Tech. Eu tenho chamado isso de um novo tecnofeudalismo implantado pelos tecnonecromantes, essa tecnocracia que está surgindo desde março de 2020. Alguns passaram a chamar essa visão de pesadelo da perseguição conservadora. Não é uma perseguição conservadora, será uma perseguição ao ser humano. O ser humano vai perder as liberdades, chamando de totalitarismo suave. É um termo aí que alguém inventou, eu prefiro tecnofeudalismo. Mas isso é, ao mesmo tempo, hiperbólico, invocando visões de uma Alemanha nazi e do comunismo soviético. E paradoxal, o que vem a seguir? Tortura aconchegante e campos de concentração fofinhos? Nós já estamos vendo os campos de concentração fofinhos. São esses lugares aí que as pessoas estão sendo levadas, cheio de tecnologia, colchões, não há nenhum tipo de violência, mas a gente percebe que há um cerceamento da liberdade naquele momento, né? Então, outros preferem o apelido igualmente paradoxal de Estado Policial Rosa. É mais ou menos isso. Eu prefiro tecnofeudalismo. Mas o descritor mais simples e preciso é provavelmente aquele que está associado aos esforços da China em usar os mais recentes avanços em tecnologia digital para impor o domínio draconiano do Partido Comunista Chinês, um sistema de crédito social. Isso não é um esforço só chinês, não. A gente está percebendo que é um esforço de muitos países do mundo, inclusive países ocidentais. Tal sistema funciona monitorando rigorosamente a fala e o comportamento, com aqueles que seguem a linha do partido recompensados e os dissidentes punidos. Só que o que acontece é que a linha do partido ela muda, né? Um ano é uma coisa, outro ano é outra, a depender do interesse. Então aquele que, num primeiro momento, gostou da ideia, porque o comportamento dele está alinhado com o partido, seja lá de qual país for, né? Com aqueles que dominam no país, no ano seguinte, na década seguinte, talvez vai ser aquele que vai ser perseguido. Porque isto vai se voltar, mais ou menos como dizia aquela letra, né, contra todos, onde ela diz que os donos do mundo, né, piraram e eles já são carrascos e vítimas do próprio mecanismo que criaram. Então, até mesmo os criadores disso, lá em cima, na Big Tech, vão acabar, de uma certa maneira, sofrendo. Grandes e pequenos, ricos e pobres, todos vão acabar sob esse mesmo sistema que, na minha visão, ele é irreversível. Não tem mais como impedir, porque o imaginário da população mundial está sendo dirigido para isso. As pessoas estão clamando praticamente por isto, muitas vezes inconscientemente. Então esse sistema funciona monitorando rigorosamente a fala e o comportamento com aqueles que seguem a linha do partido, recompensados, e os dissidentes punidos. Aos primeiros é sistematicamente concedido e aos últimos negados acesso a emprego de alto nível, moradia de primeira, crédito fácil e liberdade para viajar.
Nós já estamos experimentando o primeiro gostinho disso, né? O gostinho amargo. Uma sociedade com tal sistema seria estritamente dividida em bons e maus cidadãos. Jogue junto e você prospera. Viole as expectativas oficiais e você será colocado na lista negra, movido para o final de cada linha e até mesmo excluído de uma série de privilégios sociais. Isso já está acontecendo, nós já estamos experimentando os primeiros gostos amargos disto. Isso é algo que os americanos têm motivo para temer? Infelizmente é. Um milagre, né? Um progressista reconhecendo o óbvio. Sim, a preocupação às vezes é exagerada e motivada por mais do que uma pequena paranoia. E eles começam, né, a dizer, só que também não é bem assim, né, e tal. Mas a preocupação central é fundada de fato. O alinhamento da vigilância generalizada de alta tecnologia com o impulso de policiar a conformidade ideológica e moral não é apenas possível, mas já está começando a emergir. Todo esse estado policial, que eles chamam de fascista, né, vai se voltar contra o cidadão, dentro de um sistema de crédito social. Num primeiro momento, aquilo que parece muito bonitinho vai se tornar algo terrível, uma prisão tecnológica. As advertências da direita sobre o antiliberalismo ascendente são, portanto, bem-vindas, embora muitos daqueles que soam um alarme sejam singularmente inadequados para combatê-lo. Singularmente inadequados para combatê-lo. Ninguém vai combater isso aí. As pessoas que estão soando esse alarme estão simplesmente soando, muitos ainda com a esperança de que isso aí vai ser refreado. Talvez a maioria. Mas eu acredito que muitos dos que estão soando esse alarme estão soando apenas para que alguns, né, consigam entender que esse sistema vai recair sobre todos e que é necessário uma preparação mental e até material para esse momento, né? Para ter uma ideia de como seria viver em um país com um sistema de crédito social, pense na forma como muitas instituições financeiras avaliam sua capacidade de crédito atualmente. É mais ou menos isso. A maioria das pessoas que não queriam uma avaliação de sistema de crédito bancário, talvez pense, não, mas um sistema de crédito social tudo bem, porque eu sou politicamente correto. É no momento, mas as coisas mudam, entende? O politicamente correto de hoje não será o de amanhã. Então você segue sua vida acumulando dívidas em cartões de crédito com juros altos. Às vezes você perde um pagamento. Então você entra em contato com um banco para solicitar uma hipoteca. Em minutos você é informado de que sua pontuação de crédito foi verificada e está baixa o suficiente para torná-lo um risco ruim para o empréstimo. As visitas a outros bancos dão o mesmo resultado, lógico, a base de dados é a mesma. Sua opção é renunciar à compra da casa ou procurar um empréstimo em instituições menos conceituadas que cobram uma taxa de juros significativamente mais alta. Se sua pontuação de crédito for suficientemente baixa, mesmo isso pode não ser possível, bloqueando-o totalmente da propriedade da casa e possivelmente de propriedades de aluguel decentes também. Então, o uso desse sistema por bancos e proprietários parece ser uma maneira perfeitamente razoável de avaliar o risco, mas e quanto a outros tipos de transação social, agora não financeira? Imagine um país enfrentando um flagelo extraordinário, que vamos mudar as palavras, né? Certos comportamentos, quando multiplicados por centenas de milhões de pessoas, podem resultar em números significativamente maiores ou menores de finalizações, vamos usar essa palavra. As empresas de mídia social que facilitam a comunicação instantânea devem ser examinadas para garantir que a desinformação seja restrita em suas plataformas? É uma pergunta retórica, porque isso já aconteceu, né? Então, a discussão pública a respeito do assunto, né, que nós acabamos de vivenciar com mais intensidade, e nós estamos numa fase decrescente para, na minha opinião, lá na frente se explodir novamente, daí depois sob outro nome, sob outro aspecto, né? Mas enfim, também isso não vem ao caso agora, mas nós já estamos vivenciando isso. O debate público foi totalmente cerceado. Agora imagine se já houvessem sistemas de pontuação social. Você seria marcado. Agora imagine não, agora você veja tudo que foi cerceado de alcance, né? de público, etc., para quem falava fora da linha principal, né? Depois, há ameaças mais abertamente políticas. E se um presidente perdesse uma eleição e formasse uma insurreição contra a legislatura nacional, espalhando
mentiras descaradas. Ele deveria ser impedido de usar plataformas tecnológicas para desestabilizar ainda mais o sistema político e seus aliados ideológicos. Eles estão falando aí o que aconteceu nos Estados Unidos. Eles repetem regularmente as mentiras, o que eles chamam, né? Porque cada um vê a verdade de uma maneira diferente. Esse é o grande ponto da questão. E, enfim, pessoal, o caso aqui é que eles estão reconhecendo essa possibilidade de que isso aí vai acabar virando uma distopia. É bom quando a gente vê um ou outro escritor dentro dessa linha, um ou outro autor do mainstream dentro dessa linha, falando isto. Só que, na verdade, ele é uma pessoa que talvez não tenha compreendido a linha de pensamento de quem está no comando deste mundo, que são esses detentores de poder, detentores das finanças, e que são, dentre eles, alguns os tecnocratas. Então, aos tecnocratas interessa que esse sistema avance. Quanto mais o povo, a classe média, for enfraquecida, indo parar na base da pirâmide, e houver um vácuo entre os muito pobres e os muito ricos, mais rápido se implanta um sistema destes, né? Então, nossa imaginação política é moldada por visões felizes da vida social em uma escala tão íntima, mas a opressão e o sufocamento da liberdade individual, que são comuns em cidades pequenas, também podem inspirar uma espécie de claustrofobia social e levar certas pessoas a fugir destes lugares quando podem. Para quem já morou numa cidade pequena, sabe que aquilo que você faz é totalmente vigiado, comentado, muitas vezes distorcido, muitas vezes diminuído ou aumentado, né? As pessoas estão muito próximas umas das outras e o comportamento social ele acaba influenciando em vários aspectos, na questão financeira, na questão profissional, na questão de relacionamentos. O que eles estão dizendo aqui é que as pessoas saem das pequenas cidades e vão para as maiores para ter uma certa liberdade, muitas vezes, né? Só que o que está acontecendo é que o mundo está se tornando uma pequena aldeia global a partir do momento em que estão todos conectados. Então eu não estou mais residindo, sei lá, no Japão, eu estou na Austrália, mas lá da Austrália eu posso acompanhar o que está acontecendo com os meus amigos no Japão e julgá-los e fazer comentários com os demais amigos a respeito de um comportamento de um amigo em específico lá no Japão. Então, eu estou em qualquer lugar do mundo, mas eu ainda estou conectado com aquela minha origem, aquele meio social ao qual eu convivia. Então, a tecnologia está possibilitando que isso aconteça, né? Então, eles fogem, ele diz aqui, das pequenas cidades, mas onde eles vão? Em busca da liberdade possibilitada pelo anonimato das cidades, dominadas pelo comércio e repletas de pessoas de diferentes lugares e dilaceradas por divergências faccionais e pluralismo moral. De fato, a cidade ela é formada por uma espécie de colcha de retalhos moral, social, de aspectos financeiros diferentes, né? Enfim, é uma colcha de retalhos literalmente, né? Não são uma unidade, não é um comportamento social mais semelhante como se encontra, e cada vez menos se encontra, mas ainda se encontra nas cidades menores, né? Então a política moderna é, entre outras coisas, uma batalha sobre essas sensibilidades concorrentes, com os liberais geralmente prosperando na abertura cosmopolita da cidade e os conservadores favorecendo os confortos fechados do campo e da cidade pequena. A própria democracia liberal favorece a primeira, como o nome indica. É interessante aqui como ele fala de conforto fechado do campo e da cidade pequena. São três coisas diferentes, muito diferentes. Uma é a cidade maior, onde você se torna anônimo e tem uma liberdade maior. Outra é a cidade pequena, onde você vive numa comunidade onde todos sabem da sua vida, você sabe da vida de todo mundo. E uma coisa bem diferente ainda é o campo, onde você está afastado das pessoas. Então ali é que existe uma certa liberdade plena, só que também uma responsabilidade quase que plena, porque tudo acaba aqui recaindo nas mãos, né, da responsabilidade de quem está ali. Você não vai ter talvez um médico próximo, não vai ter um pedreiro lá para ajudar, deu problema na casa, não, tudo fica na mão da pessoa. Mas aí há uma liberdade maior.
É quase como que um pequeno feudo. Claro que as leis do Estado alcançam todo o território nacional, mas são três modos de vida muito diferentes um do outro, né? A própria democracia liberal favorece a primeira, como o nome indica, né? Então, os democratas, se você for analisar nos Estados Unidos, eles estão concentrados mais nas grandes cidades. Nova York, Los Angeles, enfim, nas cidades mais cosmopolitas. Os conservadores mais no interior. Então, a própria democracia... Até porque quem é liberal numa cidade de interior, ele acaba migrando muitas vezes para cidades cosmopolitas. Liberal no sentido americano, né? E vice-versa, muitas vezes o cara que é conservador, ele acaba não gostando muito de conviver numa cidade cosmopolita por conta de situações morais que ele não aprova e acaba se mudando. Então, não é necessariamente uma regra, né? Uma regra geral, mas é uma regra que abrange um número grande de pessoas, né? Então, a própria democracia liberal favorece a primeira, cidades, como o nome indica, renunciando a qualquer tentativa de alinhar o Estado-nação como um todo com uma única visão abrangente e exclusiva da vida boa. Indivíduos e comunidades são deixados livres dentro de limites para cultivar e impor esse tipo de vida no nível local, mas a nação como um todo é diversa demais para tentar isso coletivamente. E é isso, né? Então... O mundo é muito complexo. A partir do momento que você tenta impor um sistema que você acredita que é correto para os demais, aí é que nasce o conflito, aí é que nascem as brigas na sociedade, que nascem as disputas, né? E nós estamos vendo aí cada vez mais esse pensamento totalitário aflorando na mente de autoridades, aflorando na mente de cidadãos comuns, aflorando na mente de empresários, que enxergam o mundo de uma determinada maneira e pensam que aquele aquela maneira de enxergar o mundo é o melhor e, portanto, tem de ser imposta aos demais. E aí é que nós estamos vendo, então, essas fissuras sociais. Nós estamos vendo, na verdade, uma grande separação social por conta desta tentativa de imposição de comportamento. E, na verdade, antes, quando havia a possibilidade de um anonimato maior, antes das mídias sociais, antes do advento da internet, as pessoas não se preocupavam tanto, porque cada um vivia como queria e pronto. Agora, como há um controle muito grande em cima de todos, todos controlando todos, na verdade, então esse conflito começa e essa separação também começa. Pessoas mais próximas, alinhadas com um pensamento mais próximo, estão se achegando entre si e se separando dos demais. Isso vai acabar de uma maneira um pouco distópica mesmo, né? Mas me parece que não há muito o que se fazer. Pessoal, esse é o vídeo de hoje. Eu deixo um forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.